Olá, tudo bem? Meu nome é Victor De Gaspe, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje estou aqui para a gente falar sobre essa sensação de entristecimento, essa tristeza que chega, um sentimento mais deprimido quando escurece o dia, quando chega a noite, quando vem essa sensação de que o dia está acabando, que a luz do sol se foi e vem então a noite. E aí, o que é sentir isso? Por que sentimos? O que isso diz sobre você? E como podemos lidar ou pensar de forma a superar esse percalço aí durante os seus dias? E é isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo? Então vamos nessa! A primeira coisa que nós temos que pensar é sobre o elo entre você e as características da noite. Nós, seres humanos, reagimos a algumas sensações que as coisas nos passam, né? Nós sentimos frente a alguns estímulos, algumas tendências de sensações. E a noite é um ambiente que traz muito de uma autorreflexão, de um aprofundamento, de um olhar mais para si mesmo por causa da quietude, por causa do entardecer, do escurecer, por causa dessa vibe de vamos ao descanso, vamos aquietar. Estas características que uma noite dentro da nossa sociedade reproduz traz com certeza um aprofundamento de si mesmo que muitas vezes pode ser desconfortável porque encontramos questões que ainda não estamos bem resolvidos. Encontramos dores, angústias, ansiedades e naturalmente esses estímulos são visuais, sensoriais de modo geral, vão dando gatilhos frente a essas emoções que vão te chegando. Então, o elo entre você e as características da noite é o quanto a noite engatilha dentro de você algumas questões que precisam ser olhadas e cuidadas. E como a noite, sim, é propensa para trazer elementos, espaços, um palco para que aquilo que está quieto adentro tenha mais voz, tenha mais externalização, nós podemos muitas vezes, através desse cenário, manifestarmos de forma mais acentuada o que por dentro está incomodando. Durante o dia, muitas vezes, pelas atividades, a luz solar que traz um ambiente mais para cima, um ambiente mais ativo, ele muitas vezes faz a gente se distrair e ficar um pouco mais descontraído dos problemas internos. Então, esse contraste é o que naturalmente faz com que muitas coisas de dentro apareçam pela noite. E frente a isso, é importante que nós tenhamos o entendimento de que o seu corpo está pedindo ajuda, a sua mente, a sua psique está pedindo ajuda. Todos os nossos sentimentos são alertas, são sinais. Mesmo os felizes que sinalizam que aquilo é muito bom, siga por ali, quanto os angustiantes, que significam que alguma coisa está ruim, como uma dor no corpo que sinaliza algum problema físico naquela região. Então, é importante que nós passamos a entender que este conteúdo que está sendo manifestado, ele está pedindo para ser olhado. Isso é importante porque a nossa primeira reação, quando a gente entristece, seja na noite ou em qualquer situação, é justamente tentar se livrar disso, tentar se distrair, tentar fazer com que as coisas passem mais desapercebidas e a gente se sinta melhor. No curto prazo, no instantâneo, é uma delícia, porque você se sente bem. Assim como pode acontecer no dia, enquanto você trabalha ou enquanto você tem atividades para fazer, enquanto a vida está mais ativa. São distrações. Os problemas continuam lá. Você é a mesma pessoa 24 horas por dia, dentro dos conteúdos que te pertencem, naquele contexto que você está. Então, naturalmente, você vai tirando as distrações sentindo isso. Entendendo que são questões suas, elas precisam ser olhadas sim, precisam ser pensadas, precisam ser recebidas. E aí sim, a gente tem que pensar agora como que a gente olha para esses conteúdos sem se assustar tanto. Nós podemos ter ações de curto e de longo prazo para ir criando uma plataforma, um jeito de lidar com essas sensações, de forma a ouvi-las e atendê-las e tirar um pouco dessa característica da noite, poder ressignificar de fato o que o sentimento da noite pode representar para você. As ações de curto prazo, eu estou falando de coisas instantâneas que você pode fazer agora. E elas são muito diferentes de se distrair simplesmente, ignorar a dor. Claro que muitas atividades que são boas vão fazer você se distanciar, esquecer um pouco disso, em algum nível pode ser saudável, para você não ficar sufocado nessa angústia. Mas eu não estou falando só da distração, eu estou falando daquilo que dá uma certa fortificação para a sua psique e para o seu corpo para poder lidar com essas questões de forma menos depressiva, menos deprimida. Por exemplo, fazer exercícios físicos é uma atitude super incrível para você fazer nesse primeiro momento, porque ela vai dando
uma força psíquica através dos hormônios que vão sendo liberados, através das relações neuropsíquicas que vão sendo construídas, e aí você vai continuar tendo as questões, mas vai conseguir entrar com um humor melhor nesses pontos, conseguir receber essa noite com um humor melhor, entre outros cuidados. Então, ações de curto prazo, coisas que você gosta de fazer, coisas que enriquecem o seu conhecimento, coisas que te acalmam. Claro que pode ter coisas super mais simples, né? Vou jogar bola, vou jogar videogame, pode ser também, mas misturando com coisas que te enriqueçam, uma leitura, um estudo, uma própria terapia. E aí as ações de longo prazo, elas estão embutidas na de curto prazo no sentido de a continuidade das de curto prazo se torna um projeto de longo prazo. Então uma academia que você começa a ir, daqui a pouco você já está alguns meses indo, daqui a pouco já está anos indo e vai construindo tudo isso. Os estudos, que às vezes uma coisa vai engatilhando a outra, um estudo puxa outro, puxa trabalho, entre muitas atividades de curto prazo que se tornam de longo prazo. Mas, como eu disse também, a terapia, ela é um processo de longo prazo, porque ela cuida do hoje com a ideia de te favorecer, de te fortificar a longo prazo. Claro que dentro aí das suas características e do seu universo você pode ir encontrando quais elementos fazem mais sentido para o seu dia. Que tipo de terapias te fazem bem, exercícios, né? Hoje tem tantas coisas vastas como yoga, né? Meditações de todos os tipos, entre muitas atividades. Você construindo essa plataforma, aí sim, você vai estar conseguindo entrar nas questões, mesmo que inconscientes, que te deem gatilhos inconscientes. Então você chega na noite e você não sabe porque você está triste, você vai conseguindo entrar nesse lugar com mais saúde, com mais bem-estar. E, naturalmente, conseguindo acessar os conteúdos, porque vai ficando menos resistente, com menos fuga, e aí sim você vai consertando o problema de dentro para fora. Eu quero dar um destaque ainda maior para a terapia, porque é ali que você vai conseguir acessar questões através da provocação, através da intuição que o analista vai te dando, acessar esses conteúdos que estão super inconscientes. Porque é isso, a sensação de que chega simplesmente a tristeza, chega simplesmente o sentimento deprimido, ela fica muito distante da nossa consciência da causa, né? Fica difícil entender o porquê. E aí muitas vezes as pessoas acham que estão curadas porque encontraram rotinas que simplesmente se distraem de tudo isso, como eu havia falado. A terapia ela vai com certeza fazendo você olhar para isso. E com todos esses elementos que eu fui dizendo, que vão te fortificando pelo percurso. E a própria terapia que fortifica também, não fica tão doloroso entrar nas questões. Fica saudável, fica até interessante, até empolgante muitas vezes, porque você sente que está melhorando e sente que está caminhando para um lugar melhor. Então, não brigue com a noite, não fique inimigo da noite. Ela está ali e pelas características dela podem te dar muitos gatilhos, mas ela pode te dar gatilhos muito positivos a partir do momento que você transformar e entender o conteúdo que está dentro de você. Aí você vai poder habitar essa noite com um sentimento mais tranquilo, de paz, de resolução e até empolgado com a vida, tenho certeza disso. Bom, espero que tenha ajudado com esse vídeo. Convido você a escrever aqui, me diga o que você achou, qual é a sua história, o que você pensa sobre tudo isso. A se inscrever no canal se você gostou e a curtir o vídeo também. E eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um beijão.